Meus irmãos, mais uma vez, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam conosco. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos 1. Faremos a leitura do versículo 16, a parte A. Romanos capítulo 1, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós estamos aí diante de um versículo que nos trará vários sentidos para a nossa vida, para a nossa prática da fé diária. Paulo, ele vai iniciar a carta da igreja de Roma se apresentando e dizendo que o evangelho procede de Deus. Ele começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Além do seu nome, então, o apóstolo ele apresenta 3 títulos sobre ele. E todos eles dizem respeito ao fato de que o evangelho ele vem de Deus. Não vem dos homens, não é uma mensagem humana. Então, Paulo ele diz que, em primeiro lugar, ele é servo de Jesus Cristo, porque quando nós nascemos de novo, nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nisso nós temos, na ordem da obra da salvação, o quê? O momento da regeneração. Aí passamos a ser filhos de Deus. Saímos do estado de morte eterna para o estado de vida em Cristo. Então, Paulo diz que ele é servo de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele reconhece essa obra realizada em sua vida. Então, no contexto romano, servo tem o mesmo significado de escravo. Então, o uso da palavra aponta para a devoção, submissão e dedicação de Paulo ao Senhor Jesus Cristo. Paulo ele afirma também ter sido chamado por Deus para ser apóstolo e faz questão de frisar que não foi ele quem o constituiu um apóstolo. Pelo contrário, foi chamado por Deus para esse fim. Então, quando a gente olha nos evangelhos, nós vemos o Senhor Jesus, Deus encarnado, Deus Filho encarnado, né? Deus encarnado na pessoa do Filho, chamando os seus discípulos, chamando cada um. Então, não foi Mateus que olhou e falou assim: nossa, que cara legal esse Jesus, acho que eu vou seguir ele. Não. Levi, larga tudo aí, esse negócio de ficar catando imposto dos outros, e vem cá me seguir. Pedro, Tiago, João, e assim por diante. Venham, me sigam. Não pediu permissão, porque Deus não está na posição de pedir permissão para nós. E glória a Ele por isso. E até porque se ele pedisse, a gente não teria poder nenhum também, né? De falar assim: não, Senhor, bem capaz, né? Jamais. E terceiro, Paulo ainda se apresenta como alguém que foi separado para pregar o Evangelho de Deus. Então ele já fala também da sua comissão, né? Da santa convocação, da santa ordem de pregar a palavra. Então aquele Paulo que anteriormente, outrora, perseguia a igreja, né, ele torturava e matava os nossos irmãos na fé, os servos do Senhor Jesus, foi por ele chamado da morte para a vida, com o objetivo único de viver pela proclamação do Evangelho de Cristo. E a gente tem que observar essa obra de Deus na vida de Paulo e pensar que cada um de nós é um Paulo, cada um de nós é um Pedro, cada um de nós é uma das pessoas que enfiou os pregos nos pulsos do Senhor Jesus, que cada um de nós participou de tudo isso. Então Paulo ele vai falar aqui no versículo 16, ele já começa, e eu quero dividir esse versículo em 3 pontos. Tá? O primeiro ponto é: pois não me envergonho do Evangelho. Tá? Então, se a gente pensar que a nossa cultura é hostil ao Evangelho, se nós pensamos isso, quiçá
naquele tempo, em que tudo o que governava o mundo era o paganismo, e somente o paganismo. Não tinha influência cristã. Os judeus já não eram sal e luz. Os judeus já tinham entregado o seu coração ao paganismo, adorando os seus bezerros de ouro, falando que criam numa lei, idolatrando a lei, mas não vivendo a lei com amor à santidade de Deus. Então a cultura daquele século em que Paulo vivia era muito mais hostil ao evangelho. E no entanto, Paulo ele não se envergonha. Quando Paulo utiliza essa afirmação negativa, não me envergonho do evangelho, o que ele está dizendo aqui? Eu me glorio no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho prazer no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma alegria, uma honra, um prazer estar vivendo nesse evangelho. Em 2 Coríntios 10, 17, ele vai dizer assim: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. É no Senhor que está a nossa glória. Por isso falamos glória a Deus para tudo, né? Fazemos algo de bom, glória a Deus. Fazemos algo de ruim, culpa nossa. Porque todo o nosso bom proceder é direção de Deus. É o Espírito Santo nos levando a fazer. É Ele quem opera em nós o querer e o efetuar. O querer e efetuar do quê? Do bem. Querer e efetuar do quê? De comer, beber e fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus. E tudo que fazemos de errado é o prazer da nossa carne e a nossa consciência acompanhando. Porque a gente vê muito, hoje em dia, a gente quer... Às vezes a gente faz isso também, terceirizar a culpa do nosso pecado. Não, eu pequei porque fulano agiu assim. Eu pequei porque... né, o marido comete adultério, não, mas é porque minha esposa não me deu atenção. E vice-versa. O cara se torna ladrão, em vez de falar assim, não, eu sou ladrão mesmo. Hoje tem até um nome bonitinho, né, na psicologia, é cleptomaníaco. A pessoa se torna ladrão, não, mas é porque, veja só, eu sou uma vítima da sociedade, sou uma vítima do sistema. Não é pecador, é ladrão, é adúltero e pronto. O nosso papel é reconhecer a nossa pequenez e o quão miseráveis nós somos, entregar nossa vida para Cristo e, como diz o ditado, ficar pianinho. Se ajoelhar e ficar em silêncio diante do Rei de toda a terra. E nada alegrava mais então o apóstolo Paulo do que ser reconhecido como cristão. O pequeno Cristo. Cristão, nós somos chamados de cristãos porque fomos reconhecidos como pequenos cristos. Por isso Paulo vai falar para nós, vai falar para a igreja de Corinto, e a gente tem que adotar para a nossa vida: sejam meus imitadores. Somente isso? Não. Conforme eu sou o imitador de Cristo. Então, naquilo que eu imito a Cristo, me imitem. Beleza, está ótimo. Agora, no que eu não imito a Cristo, deixem de lado. Isso daí é Paulo. Então, Jesus, meus queridos, nos advertiu de que se nós nos envergonharmos dele diante dos homens, ele se envergonhará diante de nós, diante do seu Pai. Vamos lá, Marcos 8,38 diz assim, o Senhor Jesus dizendo: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então a gente não tem espaço, a gente não tem oportunidade, a gente não tem a possibilidade e a permissão de se envergonhar de Cristo. Meus irmãos, na aula que nós tivemos hoje pela manhã, hoje ainda é pela manhã, né? Então, na aula que nós tivemos hoje, agora há pouco, a gente tratou sobre a morte do Senhor Jesus e as provas médicas da morte do Senhor Jesus, o quanto ele foi humilhado, esmagado. Isso daí era a morte que a gente deveria ter morrido. Cada um de nós, se Deus falasse: vocês todos estão condenados ao inferno, ele seria perfeitamente bom, santo e justo.
Deus não precisa da gente. Cristo não precisa da gente. Gente, alguém que não precisa de nós, não precisa do nosso favor, porque nosso favor é trapo de imundícia, esse alguém não deve ser motivo de vergonha para nenhum de nós. Nós é que fomos motivo de vergonha. Nós que ainda somos, porque ainda pecamos. Mas vejam só que vantagem interessante nós temos. Quando nós estávamos na nossa vida de pecado, nós não podíamos dizer não ao pecado. Nós não tínhamos a capacidade de dizer não ao pecado. Agora que estamos em Cristo, nós temos a possibilidade, nós temos a liberdade de não pecar. Vejam só que maravilhoso. E ainda assim a gente desperdiça essa liberdade. Ainda assim, a gente se entrega aos nossos vícios, às nossas torpezas, aos nossos desejos pecaminosos. Para daí, na hora de falar para Jesus, falar sobre Jesus para alguém, ai, nossa, que vergonha, né? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Ai, esse negócio de dar testemunho é tão difícil. Esse negócio de pregar o evangelho, poxa vida, ó, o cara me conhece há anos. O que eu vou falar? Conhece todos os meus pecados? Com certeza não conhece. Porque se passasse os pecados de cada um aqui num telão, ninguém aqui seria amigo. É? Então eu espero que a teoria do telão, no juízo final, seja uma mentira. Em nome de Jesus. É? E é isso, gente. Né? E ainda, para a gente ter a ousadia macabra de se envergonhar de falar do Senhor Jesus. Ah, mas... ai, será que vão me ver com bons olhos? Gente, como Paulo fala em Gálatas 1, eu não vivo para satisfazer a vontade dos homens, porque se fosse para satisfazer a vontade dos homens, eu não seria capaz de fazer a vontade de Deus. Não seria capaz de agradar a Deus, satisfazendo aos homens. E esse é um ponto decisivo para muitos cristãos. O filósofo Robert Sproul, ele vai dizer assim, que tem cristãos que querem ser cristãos do serviço secreto. Né? A CIA Gospel, né? O FBI Santo. Né? Viver no serviço secreto dos crentes. Né? SSC, Serviço Secreto Cristão. Porque daí não quer dar testemunho, porque na hora que for questionado, daí quer ficar escondidinho, passar aquele pano para uma situação. Aí não, aí tem o crente do não julgueis, né? Não, calma, não julgueis. Porque, né? Ó, o que está acontecendo? Né? O que ele fez? Fez isso. Ah, não, mas não julgueis. Gente, todos nós estamos sujeitos a cometer os mesmos pecados que uns e outros. A gente não tem pecado para inventar. Tá bom? A gente peca de jeitos diferentes, mas os pecados são todos iguais. Mas daí, na hora de tratar de pecado, ai, não julgueis. Ai, nossa, a forma com que você fala é muito dura. Não pode ferir o coraçãozinho de geleia do coleguinha. O Evangelho, a mensagem da cruz, é uma mensagem que mostra a humilhação de Deus. Vocês acham que os sentimentos nossos têm alguma relevância? Não tem. Não tem, nunca terão. A gente busca falar de uma forma um pouco mais amigável com os nossos irmãos, em especial, por uma questão de diplomacia, por uma questão de carinho, de convivência. Mas às vezes a gente tem que dar aquele pontapé mesmo. Às vezes a gente tem que chegar no irmão e falar: meu irmão, você está sendo um adúltero, está sendo um sem vergonha, está sendo um jaguara. Você tem que largar essa sua vida. Você tem que tratar melhor a sua esposa, tem que tratar melhor os seus filhos, você tem que cuidar, tem que ser homem. Vista as calças dentro da sua casa. Ou então você está mostrando para sua esposa que ela casou errado.
E graças a Deus tem sido muito produtivos os encontros com os homens nas quintas. Está sendo muito legal porque a palavra de Deus tem confrontado bastante a gente nesse sentido. E esperamos de todo o coração que o coração das mulheres também. Em nome de Jesus. Mas tem sim. Está cheio de mulher santa nessa igreja aí, glória a Deus. Então, esses crentes do serviço secreto, eles sabem que se disserem uma palavra a respeito de Cristo a seus amigos, serão acusados de estar tentando fazê-los engolir o evangelho à força. Não é? Alguém questiona alguma coisa, você dá uma resposta. Não, mas você está impondo a sua religião a mim? Não estou impondo, você perguntou, abençoado. Você perguntou, estou respondendo. E é muito engraçado como que o mundo vê as coisas. Porque vamos lá, quando a gente fala sobre o pecado da homossexualidade, a gente está falando sobre o pecado da homossexualidade, que é um pecado violando o mandamento de não adulterarás. Ok? Então todos os pecados de sexualidade se enquadram no não adulterarás. Aí você fala desse pecado. Não, porque você é intolerante, você é homofóbico, você é isso, isso e aquilo. Isso é uma aberração na natureza, porque você está falando que isso daí é pecado. Mas daí, vai lá um muçulmano, joga o homossexual de cima de prédios, taca fogo em homossexual. Faz parte da cultura deles. 2 pesos completamente diferentes para 2 medidas completamente diferentes. E aí? Vejam só. Vocês estão entendendo que se posicionar, quanto mais a gente se posiciona, mais o mundo odeia a gente. Quanto mais a gente fala das verdades do Evangelho, e eu não estou falando para a gente ser insuportável. Não estou falando que o cristão ele tem que ficar apurrinhando as ideias das pessoas à torta e direito. Estou falando simplesmente de falar da mensagem do Evangelho. Gente, eu sou extremamente feliz, realizado na minha vida, porque Cristo habita em mim, porque o Espírito de Deus está no meu coração, porque o Espírito de Deus me gera essa alegria maravilhosa, me convencendo todos os dias que eu estou vivo. Aleluia. E é isso, mostrar a alegria. Obviamente que falando do pecado, né? Nós entendemos que todo aquele que não está em Cristo está morto nos seus delitos e pecados e carece de Deus para que a sua alegria seja plenamente vivida no Deus de toda a terra, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que criou todas as coisas. Porque só assim se é possível de recuperar o relacionamento que o ser humano perdeu com Deus no Jardim do Éden. Essa é a mensagem. E Cristo entregou sua vida por nós. Cristo nos amou primeiro e por isso é possível que nós o amemos. Cristo entregou sua vida por nós, Ele ressuscitou ao 3º dia, porque se nós não cremos que Ele ressuscitou, então vai a nossa fé e comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vai ter diferença nenhuma entre nós e um sapo morto no meio da rua. Então Paulo, ele não se sentia mais envergonhado, mas sim grato por ter crido no Evangelho, privilegiado e abençoado por ter sido alcançado e se tornado um pregador desse Evangelho maravilhoso. Essa era a razão pela qual ele disse que estava pronto para ir anunciar o Evangelho também em Roma. Ele não tinha mais vergonha, ele pregaria onde fosse possível a boa nova de que Deus em Cristo salva o pecador. E é essa a mensagem que a gente tem que dar. E essa mensagem ela vem como um soco no estômago. Eu não sei aqui se todos nasceram em um lar cristão comprometido, mas quem não nasceu certamente viveu várias experiências na vida e quando ouviu a mensagem do Evangelho, com certeza deve ter pensado, nossa, que coisa mais chata. Então, minha diversão vai ter que acabar, né? Não vai ser divertido ficar do lado de Jesus, não pode pecar. Mas, gente, desfrutar da liberdade em Cristo é viver verdadeiramente livre. E isso é bom, isso é muito bom.
Então Paulo ele entendeu perfeitamente que o evangelho é a boa notícia de que Deus, em seu grande amor por essa humanidade perdida, enviou Jesus Cristo, nascido de mulher e participante da nossa condição humana, para morrer na cruz do Calvário como nosso representante. Então, morreu na cruz do Calvário, verteu todo o seu sangue, foi humilhado, foi cuspido, enfrentou a morte de cruz e recebeu todo o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Ele suportou essa ira e o castigo que estava destinado a cada um de nós. E aí, vale a pena se envergonhar do evangelho? Não tem que se envergonhar. Como eu disse anteriormente, se alguém deveria se envergonhar de alguém, seria Deus se envergonhando de nós. Segundo ponto, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, pois não me envergonho do evangelho. E quem é o poder de Deus para a salvação? O evangelho. Então, longe de ser uma fraqueza, como os romanos talvez pensassem, o evangelho era e é, na verdade, a manifestação do poder de Deus. É nele que o poder de Deus se manifesta de forma clara e evidente. É no evangelho e somente pelo evangelho. Ao dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Paulo está destacando o fato de que a humanidade está perdida. E se assim não fosse, ele não poderia falar do evangelho como sendo o poder de Deus para a salvação. Se a humanidade não fosse culpada, se a humanidade não tivesse pecado, para que a salvação? Para que a mensagem? A gente tem que deduzir as coisas de forma lógica. Cremos no Deus que é um Deus lógico. Então, se precisamos da mensagem da salvação, é por quê? Porque precisamos ser salvos. Se precisamos ser salvos, é por quê? Porque estamos vivendo em estado de condenação. Se estamos vivendo em estado de condenação, significa que estamos todos mortos nos nossos pecados. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda, mais adiante, no versículo 18, salvo engano, porque todo aquele que não crê já está condenado porque não creu no Filho de Deus, no Filho unigênito de Deus e na sua obra redentora. Não entregou sua vida a Ele. Então, quando falamos de humanidade, nós falamos de modo inclusivo. Aí entra o conceito de inclusão. Todos e todas. Sem o todes, em nome de Jesus. Sem o todes. Pregador intolerante. Todos, sem exceção, estão perdidos, tanto gregos quanto bárbaros. O apóstolo diz que mesmo aqueles gregos e bárbaros que nunca ouviram o evangelho também estão perdidos e condenados por rejeitarem a revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. Então, Paulo vai falar ali em alguns versículos mais adiante, por volta dos versículos 20 e 21, que todos estão sob maldição, porque todos olham para a natureza, veem o Deus revelado e ainda adoram a criatura em vez do Criador. Por isso, todos são indesculpáveis. Toda a humanidade é indesculpável. Ah, mas e aquele que nunca ouviu? É indesculpável. Isso não seria crueldade? Não. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que o nosso dever é pregar para o máximo de pessoas possível. E a salvação vem por meio do anúncio desse ato salvador de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo usava a palavra salvação, aqui nessa passagem, às vezes a gente só pensa na salvação da condenação ao inferno. Não, olha só, então estou salvo, só fui tirado do inferno. Não, gente. Não, o Evangelho ele nos salva em todos os sentidos da vida. O Evangelho, a palavra de Deus, ela nos salva em todo
na nossa totalidade. Então, nos salva da culpa do pecado, nos colocando em paz com Deus, restaurando o relacionamento que foi quebrado e destruído no Jardim do Éden. Ele nos salva do poder do pecado neste mundo, ensinando a largar as práticas do velho homem, a vencer o nosso pecado e as nossas tentações, a subjugar os nossos desejos mais ímpios e a viver de modo santo. Da mesma forma, o Evangelho nos livra da presença do pecado, porque um dia o Redentor voltará e a ressurreição dos mortos acontecerá e nós participaremos com ele da consumação de todas as coisas. Quando então o pecado será extinto definitivamente da história da humanidade. Glória a Deus. Então nós cremos nessa salvação completa de todas as áreas da vida humana, de todas as áreas. Então não cremos que é somente Deus tirando de um lugar e colocando no outro, não. Por isso que nós vivemos, né? Lembra que eu comentei do processo de salvação. Ao sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, nós somos regenerados. Então, saímos do estado de morte, viemos para o estado de vida. Beleza. Mas a conversão é uma obra contínua, porque a gente vai continuar sendo convertido das nossas manias, dos nossos pecados, dos nossos prazeres mundanos e assim por diante. Então, a conversão está presente na obra da santificação. Quando passamos para a vida, entramos no estado de santidade. Quando estamos no estado de santidade, não estamos perfeitamente santificados. Por isso que devemos santificar a Cristo na nossa vida, buscando viver a vida cristã, a vida de piedade, dia após dia, para que nos aperfeiçoemos até conseguir chegar ao máximo de próximo que conseguirmos da estatura do varão perfeito. E o nome disso é santificação. Porque nenhum de nós é perfeitamente santo. Quer ver? Basta a esposa ou o marido falar de uma forma meio atravessada. Assim, ó. Ah, meu amigo do céu. O Adão e a Eva já brotam na hora ali. E já vem aquela coisa. Ah, Senhor, essa mulher que o Senhor me deu está me fazendo pecar. Ah, Deus, esse filho que o Senhor me deu, olha, faz um griteiro que me irrita, eu fico irado, fico envenenado. E sempre procurando colocar a culpa no outro. Então a gente tem que ter noção de realidade. Eu tenho uma coisa que a Elisa, minha esposa, aquela santa maravilhosa ali, a gente conversa. É a questão de viver como um adulto. E como adultos nós temos que ter noção da realidade. E a realidade é essa. Tem muita coisa que a gente vai engolir a seco mesmo e faz parte da vida. E portanto, então, a salvação é completa. Não somente da culpa, mas também do poder e da presença do pecado na ressurreição dos mortos. Quando chegarmos lá naquele dia maravilhoso, todas as lágrimas serão enxugadas, o corpo será restaurado, né? Mas daí sem defeito, né? Aí eu vou ter um pouquinho de cabelo, né? Vou perder a sustância aqui, né? Não vai ter doença, não vai ter tristeza, não vai ter pecado para ficar nos assolando. Vai ter somente a presença do Deus vivo, todo-poderoso, para nós desfrutarmos por toda a eternidade. E o terceiro ponto, então, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E para a salvação de quem? De todo aquele que crê. De todo aquele que crê. O poder do Evangelho, então, ele se dedica a salvar todo aquele que crê. Não toda a humanidade, como dizem os universalistas. Há uma heresia chamada universalismo,
dentro dos estudos teológicos da doutrina da salvação, que diz que todos serão salvos no fim dos tempos. Que no final das contas, Deus morreu por todos e para salvar todos. Isso é uma mentira, porque senão Jesus não falaria de inferno. Jesus não falaria que quem não crê no Filho unigênito de Deus estaria condenado, já era um condenado. Então é uma doutrina mentirosa, é uma doutrina de demônios, a doutrina do universalismo. Porque daí está dizendo que o Senhor Jesus é mentiroso. Deus mente? Não. Então a gente tem que entender o que ele está dizendo na palavra dele. E ele não está dando nenhum tipo de abertura para que nós creiamos que todos os seres humanos serão salvos. Isso significa então que a salvação não acontece por mérito, raça, gênero, idade, condição social, educação, moralidade, boas obras, caridade ou bondade, mas sim por fé, do início ao fim. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não é por meio das obras para que ninguém se glorie. Não é por meio das obras humanas, é pelas obras de Deus. E é pela fé somente que o poder do Evangelho nos alcança, e é por isso que ele pode ser estendido a todo aquele que crê. Seja criança, seja velho, seja judeu, seja grego, seja pequeno, seja grande. Então, crer aqui não significa somente acreditar naquilo que Paulo e os demais apóstolos escreveram sobre Cristo. Não se trata de uma mera aceitação intelectual, de tipo, nossa, como essa fé faz sentido, né? Ah, beleza, agora eu vou ser de Jesus, mas permanece com a vida na mesma lambança. Não, mas eu sou crente, sou cristão, mas daí não quero estar com a igreja, aí vira um desigrejado, né? Não quer estar com a igreja, mas daí vem falar que quer estar com Cristo. Ué, se você não quer estar com o povo de Cristo, por que você quer estar com Cristo? Sendo que o povo de Cristo busca imitá-lo. Então, se você tem asco daqueles que buscam imitar o Senhor, então com o Senhor vai ser muito pior para conviver. Estão vendo como as coisas não fazem sentido quando a gente busca analisar tudo pela ótica humana? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. São as lentes de pessoas mortas buscando soluções para a sua própria condição. Então, crer aqui significa que é necessário receber essas verdades de todo o coração, se apropriar dessas verdades, se render a Jesus, colocar sua confiança plenamente nele e na obra completa da cruz do Calvário. Gente, crente o diabo também é. E ele treme diante de Deus. Quando os demônios, quando o homem possesso por uma legião viu o Senhor Jesus Cristo, os demônios disseram assim a ele: que temos contigo, Nazareno, filho do Deus vivo. Os próprios demônios se sujeitando ao poder de Cristo. E a gente quer bancar o envergonhado do Evangelho. É preciso abraçar esse Evangelho de todo o coração, pois devemos entender, concordar e viver de acordo com ele de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Só assim amaremos o Senhor da forma devida, que é de todo o nosso coração, de todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Isso, envolvendo-nos nele e nos rendendo a Jesus, para viver em comunhão plena com Deus. É dessa forma que esse poder nos é dado, mediante a fé em Jesus. Ah, mas eu creio em Deus. Qual Deus você crê? Qual dos deuses pagãos? Porque se você não crê que Jesus Cristo se fez homem, nasceu da Virgem, realizou toda a obra redentora do Pai aqui nessa terra,
então você não crê no Deus vivo, você não crê no Deus bíblico. Você pode crer em qualquer coisa, até em alguma coisa que pareça com Deus das Escrituras, mas não é. E vamos para algumas aplicações então, meus queridos. Então, nada mais alegrava Paulo do que ser reconhecido como cristão. Ele não se envergonhava. Nós devemos ter essa mesma alegria e ousadia demonstradas por ele e clamar que o Espírito de Deus nos encha de coragem para que apresentemos o Evangelho integralmente. Não é chegar para o ímpio: oh, Jesus te ama, me dá um abraço. Ah, Jesus te ama, toma um panfleto. Aí é a mesma coisa que falar num estádio para 2 milhões de pessoas, um monte de gente: ah, eu aceito Jesus. Depois não vai para uma igreja, não faz parte do corpo. Aí a gente fica aí com um monte de evangélico nominal, né? E olha só que interessante, é tragicômico, né? Tem o católico não praticante, e daí a gente tem o evangélico não praticante também. Só alegria. O evangélico não praticante: não, eu creio no Senhor Jesus de todo o meu coração, eu sei que Ele é Senhor e tal. Até fui algumas vezes numa igreja aí, mas achei os irmãos meio hipócritas. Daí eu nem quero fazer parte disso. Não, mas daí a gente tem que chegar para essa pessoa e falar assim: não, mas seja bem-vindo, vem mais um hipócrita para o time. É bem-vindo, chega aí. Então nada deve nos alegrar mais. A gente se alegra quando compra uma televisão nova. E não estou falando que tem que ficar triste, tá? Uma televisãozona bem legal, ó. Maravilha para assistir um filmão bem legal com a esposa, né? Com os filhos. A gente se alegra quando compra um carro. A gente se alegra quando passa na faculdade. A gente se alegra muito com as questões materiais. E por que a alegria de fazer parte da família do Deus vivo não alegra muito mais? Já pararam para pensar onde que cada um de nós está colocando Deus na nossa vida? Se a gente está transformando Deus em ídolo de barro, daí guardando, aí, poxa vida, agora eu preciso de Deus. Abre a gaveta, aí: oi Deus, tudo bem? Sou eu aqui novamente, estou mais um dia, né? Como diz a musiquinha. Não. Toda a primazia da nossa vida, dos nossos desejos, tem que ser para glorificar a Deus. Primeira pergunta do Catecismo de Westminster vai dizer: qual que é a finalidade, qual que é o fim supremo do ser humano? É glorificar a Deus e ter alegria plena nele para sempre. Estão entendendo quão profundo é isso? Segunda aplicação: o Evangelho de Cristo, sendo o poder de Deus para a salvação, é também a demonstração de sua graça e do seu imenso amor aos que são seus. Então, ao sermos salvos, um dos sinais da nossa salvação é amar e desejar que os outros sejam salvos também. Nós devemos fazer discípulos que farão discípulos. É quase um sistema de pirâmide, mas dentro da legalidade divina. Tá bom? Essa pirâmide vale. As outras não, as outras são do capeta. Tá? Mas essa de fazer o discípulo, que vai fazer outro discípulo, que vai fazer outro discípulo, essa daí tem que fazer. Essa daí é a ordem. Mateus 28 está aí para nos lembrar da grande comissão. Que todos nós devemos pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que o nosso Mestre, Rei e Senhor ensinou. Terceira aplicação: não nos iludamos, ser cristão não é fazer parte do rol de membros de uma igreja, mas faz parte tá bom?
O Evangelho é o poder de Deus para salvá-lo da culpa, da presença e do domínio do pecado. E não há salvação fora desse poder. Então, beleza, é membro da igreja local, é membro da igreja batista, membro da igreja presbiteriana, membro da igreja Assembleia de Deus. Amém, glória a Deus, cada um tem sua identidade. Mas eu quero saber se na identidade principal de cristão, se essa daí é a que funciona todos os dias. Porque não adianta eu falar para vocês de doutrina, falar assim, não, olha, porque vocês têm que ser mestres na doutrina batista, ou mestres em outra doutrina, ou assim por diante. Eu quero saber se vocês são nascidos de novo. É isso. Não importa. Eu adoto os símbolos de fé de Westminster, confissão, catecismo menor e catecismo maior. E o fato de eu saber e entender da confessionalidade não vai me fazer um cristão melhor. Se eu apenas olho para aquilo ali, olho para as escrituras, legal, beleza, combinou, fez sentido a referência bíblica. E eu não aplico na minha vida. Não tem diferença nenhuma. Eu vou viver como um filósofo que entende de um monte de coisa e ainda está morto nos pecados. Então não adianta. Aqui a membresia é por aclamação, né? Que fala. Então beleza. Então não adianta nada a igreja aceitar o cidadão como membro, só que o membro não demonstra frutos. Não demonstra os frutos de arrependimento, os frutos do Espírito. Não tem o coração quebrantado, não é manso, não é humilde, não é perseverante na palavra de Deus. Não, estou na igreja, né? Até sirvo lá, varro o chão, prego de vez em quando. Pois é, mas você lê a Bíblia? Você busca conhecer a Deus? Porque quando é para conhecer a pessoa amada, é ligação todos os dias, é troca de mensagem o dia inteiro, é mandando foto para lá e para cá, né? É eu te amo para cá, eu te amo para lá e... Nossa, você é o meu presente de Deus nessa vida. Mas e aquele que deu o presente para você? Né? Por que não tem relacionamento todos os dias? Aquele que livrou da morte eterna, da condenação, do pecado, por que não tem relacionamento todos os dias? Tem que ter. Tem que ter. Cada um de nós tem que dar tempo de qualidade para o exercício da nossa fé. Tem que amar a palavra de Deus. Senão a gente vai ser que nem aqueles a quem o Senhor estava se referenciando em Oséias, quando ele disse através do profeta: o meu povo perece por falta de conhecimento. E Deus não estava falando que eles eram analfabetos da lei. O povo conhecia a lei perfeitamente, só que o povo não tinha conhecimento íntimo de Deus. O povo não orava, o povo não praticava as disciplinas da fé, e quando praticava, fazia de forma hipócrita, né? Jejuando e passando maquiagem para o rosto ficar feio. Nossa, olha como eu estou jejuando, como eu estou sofrendo. Ou então, indo nas praças: oh Deus Todo-Poderoso, magnânimo, excelentíssimo, graças eu te dou, porque eu não sou como esse publicano, este pecador. Isso não é intimidade com Deus. Não é isso que o Evangelho veio trazer para nós. E última aplicação: caso nós convivamos em um ambiente hostil, seja no trabalho, na universidade, em casa, etc., não tenhamos vergonha da nossa fé. Sigamos, meus irmãos, o conselho encorajador do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3, do 14 ao 17. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre o quê? Preparados
para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor o quê? Que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Então não vamos nos envergonhar. Vamos dar bom testemunho. Ainda que isso seja doloroso. Faz parte. Na aula de hoje vocês viram, no relato médico, né? E a gente viu um relato. A gente não sentiu na pele o que o Senhor Jesus sentiu em todo o seu castigo. E ele não se envergonhou nem um pouco de realizar essa obra maravilhosa. Então, meus queridos, a mensagem para nós hoje é para que nós tomemos vergonha na nossa cara e passemos a viver de forma madura diante da palavra de Deus, que é santa e perfeita, assim como sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E é isso, meus queridos. Vamos orar? Deus Santo, consciente, Senhor, da nossa pequenez, nós nos achegamos a Ti, clamando, Senhor, que o Seu Santo Espírito nos constranja, que Ele quebrante o nosso coração para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. E que em tudo que façamos, Senhor, seja a nossa alimentação, seja o nosso beber, seja qualquer outra coisa que seja feita para a glória do Senhor, e que nós não sejamos intimidados pelo mundo. Que os inimigos da fé sejam constrangidos, Pai, pelo bom proceder da nossa vida. Que eles olhem para a nossa vida e vejam a luz constrangedora e maravilhosa do Senhor Jesus. Aquela mesma luz que se achegou a nós e nos convenceu, Senhor, da sua obra redentora. Oh Deus, nos quebranta. Quebranta, Pai, o nosso coração. Sê propício a nós, pecadores, Deus, para que nós possamos, Pai, ter uma vida entregue a Ti. Uma vida sem medo, uma vida ousada, uma vida como a dos Seus santos apóstolos, como dos nossos santos irmãos que entregaram a sua vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, faça-nos corajosos. Estamos aqui, Pai. Estamos aqui. Nos envie e nos guie. E se propício a nós, Pai. Novamente eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.